Então, né, e naquele momento, né, assim, graças a Deus, nosso fundador é um homem de muita fé, né, e aí quando ele disse, né, Aline, vamos confiar, né, vamos acreditar, vamos, né, e né, graças a Deus, assim, isso foi, né, vai de certa forma consolando o nosso coração e tudo, mas mesmo assim, né, Deus tinha me dado essa compaixão forte, né, profunda por aquela irmã, por toda aquela situação que ela estava vivendo, né. Eu cuidava dela como se eu estivesse cuidando da minha mãe, né. Eu me lembrava quando a minha mãe adoeceu, né, quando eu cuidei da minha mãe doente também, né. Então, naquele momento, assim, eu estava realmente fiquei muito arrasada, né, por ela ter retornado para a UTI e tudo, né. Eu chorava, né. Enfim, aí graças a Deus, no dia seguinte ela já saiu da UTI, porque o médico disse, ela foi para a UTI por medida de precaução, para ela tomar na época, né, a medicação, um antibiótico forte, que precisava ser monitorado na UTI, e o médico disse, mas amanhã, ela só vai passar 24 horas, amanhã ela sai. Como de fato, no dia seguinte ela saiu da UTI, né, graças a Deus, e para lá não mais voltou. E aí eu voltei para o hospital para ficar com ela, né, e eu me lembro que quando a Elza estava indo para a UTI, isso é muito importante, né? Eu me lembro que quando a Elza estava indo para a UTI, eu dei um beijo nela, me despedindo dela, né? Quando eu dei um beijo nela, aí caiu, né? A lágrima caiu, né? E aí ela olhou assim para mim, com ela muito serena, graças a Deus, né? E aí eu disse, amanhã nós estamos aqui de volta, se Deus quiser. E né, eu não consegui me conter, as lágrimas caíram. Aí no outro dia eu voltei tudo, né, pra lá pra ficar com ela, ela saiu da UTI. E à medida que ela foi melhorando, era muito interessante, porque ela ficava assim, a gente falava por gesto, né, porque ela ainda estava na traca, e ela dizia, mostrava assim, gesticulava, né, você chorou quando eu fui pra UTI, né, ela dizia, eu amo muito você, né, eu te amo muito. E ela ficou emocionada, assim, ela ficou impressionada, assim, né, surpresa, né. E aí, meus irmãos, aí, por aí foram, né, 25 dias mais de recuperação ali no hospital, né. E aí, ali, né, eu tive que fazer tudo com aquela irmã, né, assim, realmente foi muito forte pra mim e pra ela, né. Pra ela, meu Deus, como foi forte também. E eu me lembro, teve um dia que ela teve, por causa dos muitos e muitos antibióticos, ela teve uma diarreia, né. Aí ela já estava podendo se levantar, ela já estava podendo, com a minha ajuda, com a ajuda né, de alguém, se levantar e ir ao banheiro. Só que por causa, né, não deu tempo. E aí a bichinha foi, né, toda suja ali, eu fui com ela ali pro banheiro, devagar, porque também não dava pra ser correndo, ela não podia ser rápido. E aí lá lavei, né, a nossa irmã e tudo. Por que eu tô falando isso? Porque ela mesma testemunha, né, assim, tô expondo, mas ela mesma fala, né, pras pessoas, né. E aí lavei, mas sabe realmente aquela experiência de me colocar no lugar, né? Quantas vezes eu me coloquei no lugar dela, se fosse a minha mãe, né? É a minha irmã, né? É a minha irmã necessitada, é a minha irmã idosa, é a minha irmã vulnerável, é a minha irmã que tá precisando de mim agora, não importa, né? E olha que eu tava, depois que a minha mãe adoeceu, minha mãe é falecida há 7 anos, eu tomei um pouco meio de trauma, assim, de cheiro de hospital, de sangue, né? E morrendo de medo de desmaiar, às vezes uma vez eu desmaiei quando eu vi sangue e tudo. E aí, desse tempo, Deus me deu uma graça, né? Deus me deu uma graça e ali cuidei e tudo. E aí depois, gente, a boca da Elza é dizer pra Deus e o mundo, a Aline chorou quando eu fui pra UTI. A Aline limpou meu cocô, né? Pra ela, aquilo foi tão forte, acho que foi tão forte pra ela quanto foi pra mim, assim, sabe? Aquela experiência, acho que de uma compaixão mútua, assim, de um amor, sabe? E meus irmãos, depois disso, a gente nutre um amor uma pela outra, que foi tão forte aquela experiência, sabe? Tão forte, tão forte, tão forte. Depois do hospital foi pra casa. E depois em casa a gente ainda passou ali mais um mês, né, na recuperação total dela e tudo, e ajudando e dando os plantões junto com as meninas, né, e tudo, e a comida, enfim. Mas como aquilo foi importante para mim, como aquilo foi
salvífico para mim, como aquilo me tirou de mim, como aquilo me tirou daquela situação que eu estava vivendo, se como ia ser meu casamento, quando ia ser, quando não ia, quando não sei, me tirou de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Né? Me fez me voltar literalmente para ela, para as necessidades dela, para aquilo que ela estava vivendo naquele tempo. Né? E depois Deus foi cuidando das minhas coisas, Deus foi cuidando de cada coisa, de cada detalhe. Nosso casamento precisou ser adiado, a gente casou em setembro, graças a Deus. A Elzinha estava lá no casamento, Vivinha da Silva, né? E como foi maravilhoso, né? Independente se era uma irmã que eu era próxima ou não. Não era próxima dela. Não era das minhas irmãs mais queridas, mas se tornou uma das mais queridas. Por quê? Porque Deus me deu a graça. Foi uma Gente, isso é graça de Deus. Peçamos que Ele dá. De literalmente me compadecer. De literalmente sofrer com ela. De literalmente chorar com ela, me compadecer.